Olá, meu nome é Amanda Ferreira. Eu e a minha colega Ivânia Louvison vamos apresentar para vocês um pouco mais sobre o artigo de produção de beta-caroteno em Saccharomyces cerevisiae através da alteração do metabolismo lipídico da levedura. Os compostos lipofílicos, como lipídios, terpenos e derivados de ácidos graxos, são atualmente produzidos através da extração de plantas ou síntese química. Muitas dessas substâncias lipofílicas têm alto valor econômico e são amplamente utilizadas como aromatizantes, produtos farmacêuticos ou como alternativas de combustíveis líquidos de alta qualidade. Os carotenoides são uma importante classe de produtos naturais lipofílicos com propriedades antioxidantes que são utilizados como nutracêuticos em indústrias de saúde. A Saccharomyces cerevisiae é um hospedeiro microbiano atraente para a produção de carotenoides e, por isso, várias estratégias de engenharia já foram testadas nesta levedura para melhorar sua produção. No entanto, a produção ainda está longe do seu rendimento, havendo necessidade de melhorias adicionais. Essa problemática ocorre devido à toxicidade das substâncias hidrofóbicas, como os carotenoides, aos hospedeiros, podendo romper a estrutura ou danificar as proteínas da membrana. Para evitar o efeito tóxico, substâncias hidrofóbicas macromoleculares são acumuladas em compartimentos subcelulares específicos nas células. Os LDs consistem em uma monocamada de fosfolipídios com núcleo lipofílico como triacilgliceróis e ésteres de esteróis. É sabido de estudos anteriores que o beta-caroteno é acumulado em estruturas semelhantes a membranas LDs de leveduras oleaginosas. Na levedura não oleaginosa, Saccharomyces cerevisiae, os níveis de armazenamento dos lipídios são geralmente limitados pelo espaço de armazenamento da membrana. O aumento da síntese de triacilgliceróis ou ésteres de esteróis pode levar a um aumento na capacidade da membrana, acomodando assim mais compostos lipofílicos. Como o metabolismo lipídico em leveduras é fortemente regulado, a biossíntese de ácidos graxos compartilha o precursor acetil-CoA com biossíntese de carotenoides. Além disso, ácidos fosfatídicos podem ser convertidos em fosfolipídios através da enzima CDP-diacilglicerol sintase ou ao precursor de diacilglicerol por genes PAP. Por isso, estabilizar o nível de conteúdo de ácidos graxos intracelulares é importante para o acúmulo de carotenoides. Dessa forma, com o desenvolvimento da engenharia metabólica, a engenharia do metabolismo lipídico em Saccharomyces cerevisiae pode resultar em uma fábrica de células mais eficiente para a produção de carotenoides. Este estudo caracterizou o efeito do redirecionamento de fluxo das vias do metabolismo lipídico na produção de beta-caroteno em leveduras e também lançou insights sobre como aumentar o acúmulo de outros produtos lipofílicos. Para isso, inicialmente, esta cepa foi usada como base para engenharia. As cepas de levedura engenheiradas foram cultivadas em meio YPD e as cepas contendo plasmídios que expressaram URA3 foram cultivadas em meio complemento sintético e em seguida colocadas em placas de agar contendo ácido 5-fluororótico para remover os marcadores URA3. A produção do beta-caroteno em frasco agitado foi realizada em meio mínimo, no qual colônias de recepas de levedura combinadas das placas YPD foram inoculadas e cresceram a 30 graus Celsius por 72 horas. Em seguida, foram utilizados estes plasmídios para gerar os novos plasmídios recombinantes. Foi então substituído em ambos plasmídios o promotor bidirecional GAL10-GAL1 pelo promotor bidirecional TDH3-TEF1. Esse plasmídio recombinante linear foi integrado no locus HO da cepa base para gerar uma nova cepa, a YZ02. Da mesma forma, o cassete de expressão de CRTE e THMG1 também foram integrados no locus HMG1 da cepa YZ02, obtendo assim a cepa YZ03. Para a montagem dos RNA guias no vetor PCAS9, a sequência lacase alfa foi substituída com o fragmento alvo gerado por PCR. Por fim, as amostras para análise de beta-caroteno foram coletadas após 72 horas, quando as culturas foram lavadas e determinadas por gravimetria, e o beta-caroteno foi separado por centrifugação, filtrado e analisado por cromatografia líquida de alta eficiência. E as amostras para análise dos componentes fosfolipídicos também foram coletadas após 72 horas. Estes foram extraídos por cloroformo metanol e analisados por cromatografia líquida de ultra-alta performance, através de espectrômetro de massa.
Foram construídas novas cepas com o objetivo da otimização da produção de beta-caroteno. Com isso, os genes CRTYB e CRTL foram integrados ao sítio HO. A cepa resultante, intitulada YZ02, obteve um rendimento de 0,37 mg por grama de beta-caroteno. Também foi realizada outra edição gênica, onde o gene CRTE e uma versão truncada do N-terminal do HMG1 foram adicionados ao sítio HMG1 e resultou na cepa YZ03, com rendimento de 3,67 mg por grama. Essas cepas foram utilizadas para as demais modificações. A rede de metabolismo lipídico da produção de beta-caroteno possui vários genes envolvidos, como pode ser visto nessa imagem em que as vias nativas são mostradas em preto, as vias com deleção e/ou superexpressão mostradas em azul e os genes heterólogos necessários são vistos em laranja. A cepa YZ09 foi construída através da ruptura dos genes PAH1, LPP1 e DPP1, provenientes da cepa YZ03. A deleção desses genes provocou um rendimento de beta-caroteno igual a 7,4 mg por grama, 2 vezes maior do que a cepa original. Com base em estudos anteriores que demonstraram que o gene PA é um nó-chave na regulamentação do metabolismo lipídico, os genes relacionados PAH1, LPP1 e DPP1 foram analisados em combinações de nocaute simples e duplos em YZ03. Dessa maneira, foi determinado que o PAH1 desempenha um papel importante na produção do beta-caroteno, enquanto que os genes LPP1 e DPP1 não obtiveram resultados significativos. No gráfico, podem ser observados os rendimentos das cepas, onde a YZ09, YZ11, YZ14 e YZ15 correspondem às deleções do PAH1. A superexpressão de acil-CoA resultou no aumento da produção de beta-caroteno. Essa conclusão foi obtida através da exclusão dos genes AR1 e AR2 alternadamente em YZ03. Esses genes são responsáveis pela conversão de acil-CoA em sesquiterpenos. A cepa YZ19 resultante obteve um rendimento de 5,67 mg por grama. Foi testada também a deleção dos genes TGL1, YEH1 e YEH2. Nesse caso, a cepa resultante YZ07 produziu apenas 3,07 mg por grama. Esses rendimentos podem ser comparados nesse gráfico, onde a cepa YZ03 corresponde à original e as demais cepas com as modificações citadas. Determinou-se que a combinação de múltiplas estratégias pode afetar o acúmulo de beta-caroteno, por meio de testes que combinaram deleções e superexpressões, onde foram retirados os genes PAH1, DPP1, LPP1 e superexpressados os genes AR1 e AR2. Essa combinação de edições resultou na cepa YZ30, com rendimento de 8,98 mg por grama, um rendimento superior em comparação às demais cepas que podem ser vistas no gráfico. Contudo, o crescimento celular dessas cepas pode ser prejudicado devido às modificações. Nesse gráfico, são comparados os crescimentos em cultura em frasco agitado por 72 horas e pode-se observar um rendimento contrário à produção de beta-caroteno. Com base no artigo apresentado, foi observado que a regulação dos componentes lipídicos se apresenta vantajosa para a evolução das leveduras, sendo que o metabolismo de lipídios tem influência significativa na produção de beta-caroteno, que foi demonstrada com sucesso através das inúmeras edições gênicas realizadas no estudo. Além disso, esse processo pode ser realizado também para a superprodução de diferentes subprodutos de interesse. Por fim, o trabalho sugere que a superexpressão em Saccharomyces cerevisiae do gene AR1 e AR2, combinadas com a deleção dos genes PAP, podem otimizar o rendimento de beta-caroteno, elevando a produção em até 2,4 vezes. Concluiu-se que os ésteres de esteróis, ácidos fosfatídicos, fosfolipídios e triacilgliceróis são constitutivos de múltiplos processos celulares envolvidos na produção de beta-caroteno e que essa complexa rede metabólica é de extrema importância quando se trata da otimização da produção dessa substância.